Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já chegou no limite em alguma vez na sua vida? Ou você está no limite agora? Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje? Isaías 43, no versículo 2. O Senhor diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Por que que o Senhor está falando de 3 graus de dificuldade extrema? 3 graus de impossibilidade. A primeira impossibilidade, quando você passar pelas águas. Vamos pensar numa situação de alguém que passou pelas águas? Moisés. Moisés chegou numa situação limite. Ele estava, adiante dele estava o Mar Vermelho, atrás os egípcios. Ele só tinha algo, olhar para Deus e falar: socorre-me, Senhor. E Senhor, quando você passar pelas águas, eu abro caminho onde não há caminho. E assim o Senhor fez. Deus abriu o caminho aonde não havia caminho. Ele passou com a nação inteira durante toda a noite, pelo meio do mar. Se coloca no lugar de Moisés. Ele precisou olhar para Deus e crer que aquelas águas não iriam afogá-lo, que aquelas águas não cairiam sobre o povo. Afinal de contas, Deus abre um caminho onde não há caminho. Essa é a palavra que Deus tem para você. A primeira: Deus abre caminho aonde não há caminho. O impossível pertence a Deus. O impossível não assusta a Deus, porque Deus é o Deus maravilhoso, poderoso, extraordinário. Segundo grau de dificuldade: quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quem passou pelos rios? Josué. O povo, 40 anos depois, alguns estavam vivos, a maior parte já não estava mais. Como a palavra mesmo disse, uma geração morreu no deserto. Agora, o povo de Israel passava pelos rios. Que tipo de rio? O Jordão. E como estava o Jordão? É só você ler. Está escrito que o Jordão estava transbordando, porque era tempo de chuva. O Jordão estava em cheia e ele estava com uma correnteza muito forte e o Jordão arrastaria todos. Mas o poder de Deus fez com que as águas do Jordão também parassem, o rio dividiu e o povo passou e entrou na terra prometida. Você está se sentindo? Parece que você está se afogando? Parece que você está como Pedro? Porque Pedro, quando ele viu Jesus, ele estava numa tempestade. Ele e os discípulos estavam numa tempestade no mar da Galileia. Viram Jesus andando, acharam que era um fantasma. Depois que Jesus os tranquilizou dizendo: sou eu, o que Pedro disse? Senhor, então eu quero andar, eu quero ir em tua direção, eu quero ir andar sobre as águas também. E o Senhor falou: ok, pode vir. E quando Pedro foi, você conhece essa passagem. Ele olhou para o vento, olhou para as ondas, se apavorou e começou a naufragar, começou a afundar, a se afogar. E o que aconteceu? Ele gritou, lógico: salva-me, Senhor, salva-me. E o que o Senhor fez? O resgatou. O Senhor o salvou. É isso que você está se sentindo? Se afogar pelas muitas águas? Então pede socorro como Pedro. Pedro pediu socorro. O Senhor não só o resgatou, mas ele andou sobre as águas até o barco, junto com Jesus. Dessa vez de mãos dadas com o Senhor. Você vai ter uma experiência. Você que está pensando que chegou ao fim a tua vida e que não tem mais o que ser feito, aceite essa palavra. Pede socorro para o Senhor e você vai andar por um caminho onde não havia caminho. Você vai andar sobre as águas de mãos dadas com Jesus. Mas a passagem não acaba com o mar e com o rio, com as muitas águas e com os rios. A passagem aqui que você leu comigo em Isaías 43 diz que se você passar pelo fogo, o fogo não te queima. Que situação é o fogo? O fogo, tudo que entra no fogo, seja um objeto ou uma pessoa, é reduzido a cinzas. O fogo tem um poder destrutivo altíssimo. É o fim do fim. No entanto, nós temos não só a experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego,
mas temos uma experiência que eu gostaria de ler com você. Mas antes de ler esta experiência, eu quero terminar Isaías 43 para você saber por que nessas 3 situações extremas as águas não vão te afogar, o rio não vai te submergir, o fogo não vai te queimar, por um único motivo, versículo 3 em Isaías 43. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Só por isso. Porque você tem um Deus extraordinário, maravilhoso, que quebra as leis da natureza para te resgatar, para te salvar. Ele é o teu Salvador. Mas como eu estava falando, em Juízes capítulo 9, nós temos uma mulher anônima e uma situação de fogo. Um inimigo, Abimeleque, que era imbatível, era um gigante da maldade. Este homem foi em direção à cidade desta mulher. Quando a cidade soube que Abimeleque já tinha entrado, passado pelo portão da cidade, que a invasão ela já não era mais uma suposição, era uma realidade, toda a cidade foi se refugiar numa torre. Só que essa torre, ela não era um lugar seguro, não para Abimeleque. Abimeleque falou, tá mais fácil de destruir, agora eu destruo todos de uma vez só. Abimeleque pegou uma tocha e foi até a torre para queimar a torre. Assim ele ia eliminar a cidade toda e ia ficar com tudo da cidade. Então era algo iminente. A tocha estava na mão de Abimeleque. Todos eles estavam vulneráveis. A cidade toda não tinha o que fazer. O fogo era certeza. A destruição era certeza. Mas tinha uma mulher que tinha uma certeza maior do que o poder de destruição do fogo. Ela tinha uma esperança, ela tinha uma vida de intimidade com Deus e ela tinha fé. Então essa mulher, ela sabia de uma coisa: Deus protege a minha vida, Deus protege essa cidade. E eu peço uma estratégia para o Senhor. Deus deu estratégia. Pega essa pedra de moinho, atira na cabeça dele. Sim, você pode. Todo mundo acha que você não pode, porque você é uma simples mulher. Ele é o inimigo. Ninguém nunca conseguiu, exércitos não conseguiram destruir Abimeleque. Mas eu quero dizer que eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que te resgata. O poder da oração, quando você começa a orar, eu falo tanto do poder da oração, né? Mas é incrível. O poder da oração, quando você começa a orar, Deus te dá uma pedra para você jogar na cabeça do inimigo. E a destruição iminente sobre a sua vida é paralisada. Porque você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Veja em Juízes capítulo 9, no versículo 53. Mais uma mulher, porque ele estava querendo incendiar a cidade. Vou começar no 52. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela, se aproximou da porta para a incendiar. Mais uma mulher. Ela jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa um moço seu escudeiro e lhe disse: tira sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Você vê que a velocidade e o peso da pedra, ela não matou de imediato. Para você ver que a pedra não era tão grande assim. Mas a sua oração, você pode dizer: eu não sei orar direito. Olha, não importa como você vai orar. Se você sabe orar ou não, importa que você ore, que você fale com Deus. Essa pedra vai ser lançada sobre a cabeça do teu inimigo e o fogo não vai te destruir. E Deus finaliza aquilo que você iniciou, Deus finaliza, porque Ele é Deus. Você só está falando com quem vai agir. Você só vai começar e Deus termina tudo aquilo que você começou em oração. Deus termina em ação. Creia, essa palavra não é uma palavra só para você ler, é para você viver. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é verdadeira. Então a palavra que eu libero para a sua vida, o fogo não vai te queimar, as águas, elas não vão te afogar nem submergir, porque Deus, o Salvador, está contigo. E nesse momento é o momento de nós orarmos juntos. E eu gostaria que você, neste momento que nós vamos orar,
escreva aqui o seu pedido de oração, porque há poder na oração. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que faz intervenção divina em situações caóticas. E eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa entrar com a sua intervenção, da mesma forma como o Senhor abriu um caminho onde não havia caminho, no Mar Vermelho, assim como o Senhor interrompeu a correnteza do Rio Jordão, assim como o Senhor protegeu Sadraque, Mesaque e Abdenego, assim como o Senhor protegeu aquela cidade, dando estratégia para aquela mulher que jogou a pedra em Abimeleque. Senhor, que hoje, Senhor, haja abertura de caminhos, salvação de situações extremas, é o que eu peço em nome de Jesus, que todos aqui possam ter uma experiência com o Deus de milagres, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e viva neste nível do sobrenatural, não desanime, o Senhor é contigo. E neste momento, eu quero te convidar a deixar o seu like e compartilhar esta oração com muitas pessoas.